conhecimento não tem termo, ou seja, não há um fim. O conhecimento é permanente. Nós sempre temos alguma coisa para aprender, para assimilar, para praticar. Esse é o sentido da evolução, daquilo que a gente chama de evolução espiritual. Então, item 5. Igualmente desconhecida era então a formação das nuvens pela evaporação das águas da terra. Passou-se muito tempo até o homem entender que a chuva, a formação das nuvens, é água que sai da própria terra, né? A ninguém podia acudir a ideia de que a chuva que cai do céu tivesse origem na terra, donde ninguém havia subir. Era simples assim. Então, ninguém via a água subindo. Como é que a água saiu da terra para cair? Só vejo ela caindo, não vejo ela subindo, né? Esse é o conceito que existia. Daí a crença na existência das águas superiores e das águas inferiores, de fontes celestes e de fontes terrestres, de reservatórios colocados nas altas regiões, suposição que concordava perfeitamente com a ideia de uma abóboda sólida, capaz de o sustentar. Um reservatório meio grande, né? As águas superiores, escapando-se pelas frestas da abóboda. Abóboda é o que eles chamavam, né, de céu. Caíam em forma de chuva, e conforme fossem mais ou menos largas as frestas, a chuva era branda, torrencial e diluviana. Então, já existiu esse conceito um dia. É claro que para nós hoje, né, às vezes até esboçamos aí um sorriso, né, falando, não é possível que o pessoal pensava isso. É possível sim. A gente fala hoje que não é possível que se pensava isso porque nós já temos um outro conhecimento. Já caminhamos um tanto, que nem é muito, mas já caminhamos um tanto, né? Assim como daqui a muito tempo à frente, aquilo que a gente acredita hoje, em todas as áreas da ciência, talvez também vá despertar algum sorriso no futuro. E talvez nós mesmos estaremos rindo daquilo que a gente acreditou um dia. Mas não vamos ter a consciência de que nós um dia acreditamos naquilo. Mas a gente podia estar encarnado no meio desses que acreditavam isso que está aí no item 5. Por que não? Por que não? Quantas existências nós já vivemos, quanta coisa nós já aprendemos, né? Então, na verdade, a gente tem que ler esse tópico aqui da Gênese com muito respeito. Com muito respeito. Né? Tem que ler o livro inteiro com respeito, mas esse aqui tem que ler com muito respeito, porque vai falar muito sobre conceitos que existiam e eram tidos como verdades absolutas e que, ao longo do tempo, foram caindo. Por quê? Porque o nosso conhecimento foi avançando. Né? Eu, por exemplo, particularmente acho que a medicina atual, por mais moderna que ela seja, ela é medieval. Por mais moderno que sejam os exames, aí, os equipamentos, os tratamentos, eu acho que nós estamos longe, muito longe ainda de uma medicina que a gente pode falar moderna. Eu acho. Mas vamos seguir. 6. Deixa eu apagar aqui. 6. A ignorância completa
do conjunto do universo e das leis que o regem, da natureza, da constituição e da destinação dos astros, que aliás pareciam tão pequenos comparativamente à Terra, fez necessariamente fosse esta considerada como a coisa principal. Durante quanto tempo a Terra foi tida como o centro do universo, e tudo girando ao redor da Terra. O fim único da criação, os astros como acessórios exclusivamente criados em intenção dos seus habitantes. Já existiu esse conceito e ele atravessou séculos. Esse preconceito se perpetuou até os nossos dias, apesar das descobertas da ciência, que mudaram para o homem o aspecto do mundo. Quanta gente ainda acredita que as estrelas são ornamentos do céu, destinados a recrear a vista dos habitantes da Terra. E pensar que muitas das estrelas que a gente vê, elas não existem mais. Nós estamos vendo só a luz que ela emitiu. Ela já se acabou. Só que ela está tão distante que a luz dela ainda está chegando aqui para a gente. Mas ela em si já não existe mais, ela já se apagou. Então, muita coisa que a gente vê já acabou. Não existe mais. Que é relativamente lento. Né? É relativamente lento. Tá? 7. Não tardou, porém, se apercebessem do movimento aparente das estrelas, que se deslocam em massa do Oriente para o Ocidente, despontando ao anoitecer e ocultando-se pela manhã, conservando suas respectivas posições. Então, aí, com o tempo, o homem começou a fazer essas observações, um pouquinho mais detalhadas, sobre o movimento aparente das estrelas. Então, ele começou a observar algumas estrelas que lhe chamavam a atenção, talvez pelo brilho, né? Elas apareciam sempre na mesma posição e desapareciam na mesma posição. Então, aí começou a se desconfiar do movimento aparente da Terra. Aí, mais adiante, vai se comprovar que, de fato, é o movimento da Terra que faz com que a gente tenha a sensação que a estrela é que se movimentou. Vamos pensar no Sol. O Sol nasce a leste e se põe a oeste. Não é o Sol é uma estrela, não é o Sol que está se movimentando, é a Terra que está girando. Aí a gente, estando aqui na Terra, fica com a impressão que é o Sol que está se movendo. Hoje é muito fácil explicar isso aí, provar isso aí, mostrar isso aí. Mas a humanidade gastou alguns milênios para entender isso. Milênios. Uma coisa que para nós hoje é óbvia. Não para todos, hein? Porque ainda tem gente que não... Se você falar um negócio desse, por exemplo, que tem muita estrela que já não existe mais, e que nós estamos vendo só é o brilho dela, né? Porque a pessoa tem que entender que a luz viaja no espaço. Então ela gasta um tempo. Eu falo sempre assim, se tivesse um interruptor para ligar e desligar o Sol, interruptor, igual tem para ligar e desligar a lâmpada, eu ia acionar o interruptor, dali 8 minutos ia chegar a luz do Sol na Terra. Não ia ser imediato. Porque a luz viajando na velocidade que viaja, gastaria 8 minutos para chegar aqui para nós. E se eu desligasse o interruptor, durante 8 minutos ainda ia ter Sol, depois que ia escurecer. Aí você fala, mas por que quando eu ligo e desligo o interruptor dessa luz aqui, eu não vejo esse tempo? Porque é muito curto. E a nossa capacidade sensora não tem como medir isso aí, mas tem equipamentos que medem. Em
é igual a minha voz. Eu estou falando aqui, você fala, eu estou te ouvindo instantaneamente. Não, não é instantaneamente. A minha voz gasta um tempo para sair das minhas cordas vocais e ser captada pelo seu captador de som, que é o seu ouvido. Existe um tempo. Só que esse tempo, ele é tão curto, você fala, não, estou te ouvindo instantaneamente. Não dá. Tem equipamentos hoje que mostram esse delay, é chamado de delay, tá? Essa diferença de tempo, né? Então, quando eu estou falando aqui, a minha voz vai viajar ao infinito. Você fala, não, mas o cara ali na rua já não escuta você falando. O cara lá na avenida já não está te escutando. Não, ele não está escutando é uma coisa, mas o som da minha voz não acabou. E não vai acabar jamais. Ele vai ecoar para o infinito. Para o infinito. Então, se você tiver um equipamento muito sensível lá em Araguari, ele vai captar a minha voz. Mas não vai ser instantaneamente, porque tem o tempo necessário para a minha voz sair daqui e chegar em Araguari. Né? Então, é o que acontece, por exemplo, o som no ar viaja numa velocidade, o som na água viaja em outra velocidade. E essa experiência talvez muita gente já viveu. Você está lá no meio da represa, num barco, o outro está lá na margem, conversando em altura normal, não está gritando não. E o cara lá no meio da represa escuta. Quer dizer, tem um eco, né? Você dá um eco aqui, passa um tanto, o ar leva, né? O som. Se tiver o anteparo, ele bate e volta. Né? E a mesma coisa, o cara lá no barco, por que não pode ficar fazendo barulho lá no barco? Porque a propagação do som na água, ela é mais rápida do que no ar. Se você começar a andar dentro do barco, não vai pegar peixe nenhum. Porque vai aprontar uma barulheira dentro d'água, mas uma barulheira, e se ficar conversando no barco, então pior ainda. E ligar música, pior ainda. Né? Porque a propagação do som é diferente. Então, hoje, essas coisas, a gente tem esses conhecimentos. Hoje é fácil de demonstrar, de provar e tudo. Mas, essa época aqui, não tinha nem como alguém ousar falar um negócio desse. Você vê os conceitos que tinha. Tinha um reservatório de água fixado na abóboda, no céu. E era desse reservatório que vinha a chuva. Era o conceito que existia. Né? Na verdade, a gente sabe muito pouco, né? Mas se você fizer uma pesquisa aí, a gente vai saber. Tem muita gente que não sabe. Tem muita gente, primeiro que muita gente não teve oportunidade de estudar. Né? Ou então até frequentou a escola, mas não aprendeu nada. Que é o que tem demais, né? Cara, ele foi, não, eu fui, eu nunca faltava. Pois é, isso aí não significa nada. Não significa absolutamente nada. Foi só o corpo, né? Continuando. Conservando suas respectivas posições. Semelhante observação, contudo, não teve, durante longo tempo, outra consequência que não fosse a de confirmar a ideia de uma abóboda sólida, a arrastar consigo as estrelas do seu movimento de rotação. Então, quer dizer, o pessoal criou os conceitos e tinha aqueles que reforçavam o conceito, dava crédito ao conceito. Por isso que alguns conceitos foram muito difíceis de ser desmistificados. E por isso que muita gente, num dado momento, foi parar na fogueira. Por quê? Porque bateu de frente com verdades que eram consideradas inquestionáveis. Aí o cara chega
batendo de frente com uma dessas verdades, o destino dele é fogueira mesmo. Não dava outra. Eles queimavam o cidadão, bruxaria. Bruxaria. A não ser que tivesse outros mecanismos, né, para escapar da fritura, porque senão ia ser queimado. Tá? E quantos não foram, né? E isso foi recentemente. Se a gente pensar em termos da história humana e a época que aconteceu a Inquisição foi agora mesmo. A Inquisição acabou de acontecer, se é que ela terminou, né? Essas ideias primárias, ingênuas, constituíram, no curso de largos períodos seculares, o fundo das crenças religiosas e serviram de base a todas as cosmogonias antigas. As ideias de cosmo que existiam no passado serviram de base para todas. Então não é que tinha um segmento que considerava isso, não. Todos consideravam. Era uma verdade inquestionável. Por isso que o primeiro que chegou falando falou, peraí. A Terra não é o centro, não, do sistema solar, muito menos do universo. Foi fritado na hora. Imagina, criticar uma coisa que todo mundo está falando que é outra. Porque quando você faz alguma crítica e tem uma turma fazendo a mesma crítica, você não está sozinho. Mas e quando é só você criticando? Contra todos. O pessoal vai te pôr no sanatório. Não, esse aí pirou. Esse aí não está falando coisa com coisa. Né? 8. Mais tarde, pela direção do movimento das estrelas e pelo periódico retorno delas na mesma ordem, percebeu-se que a abóbada celeste não podia ser apenas uma semiesfera posta sobre a Terra, mas uma esfera inteira, oca, em cujo centro se achava a Terra, sempre chata, ou, quando muito, convexa e habitada somente na superfície superior. Já era um progresso. Então, olha só, no começo, imaginava-se que a abóbada celeste era uma semi-esfera, ou seja, uma meia esfera. Imagina uma laranja cortada ao meio. Por que imaginava que era uma semi-esfera? Porque o cara olhava para cima e via isso aqui, ó. É o céu que eu vejo. Já comentei isso com vocês semana passada. Né? Aqui no Brasil, o que é o céu para mim? Eu olho para cima, não, o céu é isso aqui que eu estou vendo. Então, é o cara que está do outro lado da Terra. Ele vai olhar para cima. Em relação a mim, ele está de cabeça para baixo. Pois é, mas ele está olhando para cima. Lá para ele é para cima. E o céu que ele vai ver é outro. O céu que ele vai ver é outro. Tá? Eu acho que nós vamos ter que arrumar um globo, viu, Henrique? Você não tem um globo, não? Um globo terrestre? Eu vou arrumar um globo e vou começar a trazer o globo aqui, porque tem um monte de coisa que... Não, mas eu falo assim, para mostrar aqui, né, em 3D. Tá? Tá? Eu vou trazer um globo. Vou arrumar um globo. Estou segurando o globo. Nesse momento, eu estaria aqui. Porque você seria o meu sentido, né? Eu estou agora o quê? Você está assim, segura a minha posição. Mas se eu tivesse do lado de baixo, eu estaria vendo aqui. Uma outra, vejam, totalmente diferente. Então, aí por que eles falaram que houve uma evolução? Porque num dado momento, eles entenderam o seguinte, que não era uma meia esfera, que era uma esfera inteira. Só que ela era oca e a Terra estava no centro dela. Até admitia que ela podia ser meio achatada, meio côncava, convexa.
né? Mas só de admitir que a abóbada já não era mais meia esfera, que existia a outra metade, já foi um avanço muito grande. E com certeza muita gente sofreu para defender essa ideia, mas sofreu muito. Tá? Essa meia da esfera completa, meio completa, ela surgiu nessa circunnavegação. Exatamente. Conseguiram dar uma volta completa. Exatamente. Mas qual o suporte da Terra? Então tá, se ela está no meio dessa esfera, qual que é o suporte? Onde que ela está apoiada? Quem que segura a Terra? Fora inútil mencionar todas as suposições ridículas geradas pela imaginação, desde a dos indianos, daqui um pouquinho eu leio aí o 27, que a diziam suportada por 4 elefantes brancos, pousados estes sobre as asas de um imenso abutre. A imaginação aí valia muito, né? 4 elefantes pousados sobre as asas de um imenso abutre. Os mais sensatos confessavam que nada sabiam a respeito. Chamou os outros de insensatos. Os mais sensatos falaram, não sei de nada. Vamos ver o que fala aí o 27. Os gregos falavam que ele sustentava a terra era Atlas. Vai falar aqui. De acordo com a mitologia hindu, a Terra era a metade de uma esfera sustentada por 4 elefantes sobre uma grande tartaruga. Chukwawa. Isso explicaria o movimento da Terra pelos céus. Olha o conceito. Era esse aí. 9. Entretanto, uma opinião geralmente espalhada nas teogonias pagãs, nas ideias, né, pagãs, situava nos lugares baixos, ou por outra, nas profundezas da terra, ou debaixo desta, não se sabia bem, a morada dos réprobos, chamada inferno. Isto é, lugares inferiores, e nos lugares altos, além da região das estrelas, a morada dos bem-aventurados. Então era isso. Inferno é alguma coisa lá no fundo, nas entranhas da terra. E os bem-aventurados estão elevados. Né? A palavra inferno se conservou até os nossos dias. Se bem haja perdido a significação etimológica, desde que a geologia retirou das entranhas da terra o lugar dos suplícios eternos. E a astronomia demonstrou que no espaço infinito não há baixo nem alto. Mas isso é hoje. Né? 10. Sob o céu puro da Caldeia, da Índia e do Egito, berço das mais antigas civilizações, o movimento dos astros foi observado com tanta exatidão quanto o permitia a falta de instrumentos especiais. Notou-se primeiramente que certas estrelas tinham um movimento próprio, independente da massa, o que não consentia a suposição de que se achassem presas à abóbada. Chamaram-lhes estrelas errantes ou planetas, para distingui-las das estrelas fixas. Quer dizer, continuava existindo a ideia que as estrelas estavam amarradas, penduradas no céu. Mas aí começaram a entender que algumas não estavam, e aí deram o nome para elas de estrelas errantes. Chamaram-se errantes ou planetas para distingui-las das fixas. Calcularam-lhes os movimentos e os retornos periódicos. Isso é o começo da astronomia. Não tinha ainda os equipamentos. Hoje nós temos aí, né, telescópios de alto alcance, tudo, é diferente. Você pode comprar um telescópio para você ver o céu lá da sua casa, da sua fazenda, né? Então, é um pouquinho diferente. Agora, essa época aqui, a observação era feita com os olhos e mais nada. E cálculos matemáticos, muita matemática.
muita geometria. No movimento diurno da esfera estrelada, foi notada a imobilidade da estrela polar. A estrela polar é a estrela mais chamativa no hemisfério norte. Quem está no hemisfério norte, acima da linha do Equador, numa noite de céu limpo, sem nuvens, vai visualizar a estrela polar. Ela é muito chamativa, ela é muito brilhante. Ela tem uma magnitude muito grande. Então, ela se aparenta grandona. Então, não tem como não ver. Igual a gente aqui no hemisfério sul, não tem como você não ver o Cruzeiro do Sul. Basta você olhar para o céu que você vai ver o Cruzeiro do Sul. Só se estiver nublado, para você não ver o Cruzeiro do Sul. Porque de outra forma, você vai ver o Cruzeiro do Sul. Tá? E as Três Marias? As Três Marias também. Né? Tem uma estrela nova também, que fica para ali assim. Agora até pelas 9 horas, você vê ela? Grande, bem grande. Pode ser algum planeta. Marte, não? Tem época do ano que é Marte. Tá? Pode ser. Deve ser Marte, não? Eu estava na roça, eu via ela. Agora há pouco tempo para cá, né? Pode ser um planeta recebendo a luz do Sol. Né? Então, você disse que vê ela nessa direção? Faz sentido, então. É o Sol que está iluminando ela. Na verdade, é um planeta. Então, fica aparecendo uma estrela. Ali pelas 8h30, 9 horas. Desaparece. Por quê? Porque aí, em função do movimento da Terra, a luz do Sol, você não consegue ver mais a estrela. A estrela está lá, mas a posição que você está como observador não te permite mais vê-la. Então você fala, ela foi embora. Não, ela não foi embora. Você é que foi embora. Ela está lá. Tá? Foi o primeiro passo para o conhecimento da obliquidade do eixo do mundo. Viagens mais longas deram lugar ao que se observasse a diferença dos aspectos do céu. Então, quando o pessoal começou a navegar pelo mundo afora, aí a ficha começou a cair. Porque o cara lá da caravela, do bar, ele começou a observar. Olha, mas eu estava em tal lugar, eu via tais estrelas. Agora nós estamos em outro lugar, eu estou vendo outras estrelas. Aí os caras começaram a desconfiar. Tem alguma coisa nos conceitos que não estão batendo. Então é assim que a ciência foi sendo construída, o conhecimento foi sendo construído. Né? A curiosidade do homem. E olha que não era fácil sair navegando, porque existia um medo total. Sair navegando há alguns séculos atrás é como hoje pegar um foguete e sair pelo espaço sem rumo. Sair para o desconhecido. Não volta para a Terra. Se sair sem rumo, não dá conta de achar a Terra de volta. Vai ficar perdido no espaço. Então, na época, as primeiras navegações era tudo junto do litoral. Eles só navegavam junto do litoral. E o medo? Porque junto do litoral, qualquer probleminha, corre para a Terra. Navegar em alto mar, demorou muito tempo para o homem ter peito para fazer isso aí. Porque precisou ter peito. Navegar para um lugar onde você não via terra nenhuma. E agora, como é que eu volto? Não tinha mapa, não tinha GPS, não tinha nada. Antes, né? Antes ainda da bússola, não tinha nada. Como é que o cara volta? Hoje nós temos aí 1000 mecanismos, você só se perde se você quiser se perder. Hoje não tem jeito da pessoa se perder. Né? Com os recursos que existem hoje. Aí no seu celular, por exemplo. Não tem jeito de você se perder. Né? O primeiro navegador que não tinha bússola ainda, ele dava um tal de sextante, né? Mas antes disso tudo, eles não tinham nada. Era aventura total. Depois veio o sextante, veio bússola, e começou a vir equipamento, veio mapa. Né? Então a coisa melhorou muito. Só de ter um mapa. A verificação de que a elevação da estrela polar acima do horizonte variava com a latitude abriu caminho para a percepção da redondeza da Terra.
Latitude, pessoal, é a distância de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador. Então, se eu estou em cima da linha do Equador, bem no meio da Terra, a latitude é 0 graus. E aí vai variando de 1 em 1 grau até o extremo norte e de 1 em 1 grau até o extremo sul. Então, a latitude é uma medida que varia de 0 a 90 graus. Para o norte, 0 a 90 para o sul. Então, uma coisa é eu estar na latitude 0. Eu vou ver o céu de um jeito. Outra coisa é eu estar na latitude 50. Eu já estou quase chegando no Polo Norte, se for 50 norte. Se for 50 sul, eu estou quase chegando no Polo Sul. Então, eles começaram a observar que eles viam a estrela polar sob aspectos diferentes. Aí eles começaram a ligar a forma da Terra, a questão do movimento de rotação, o que era o conceito de céu. Então você imagina a revolução que foi na cabeça das pessoas na hora que eles começaram a entender essas coisas. Quanta descoberta, né? Deve ter dado um nó na cabeça da turma na época, tá? Precisou sair navegando para enxergar isso aí. Então essa é a questão. Foi assim que, pouco a pouco, chegaram a fazer uma ideia mais exata do sistema do mundo. Pelo ano 600 a.C., Tales de Mileto, na Ásia Menor é onde é o Oriente Médio, descobriu a esfericidade da Terra, a obliquidade da eclíptica e a causa dos eclipses. Obliquidade pelo seguinte: a Terra, ela não está exatamente perpendicular ao plano do movimento dela. Ela está ligeiramente inclinada. Por isso que as estações do ano não coincidem nos hemisférios. Então agora, por exemplo, nós estamos aqui no outono. Mês que vem começa o inverno. Lá no hemisfério norte, eles estão na primavera. O mês que vem vai começar o verão. Tudo porque a Terra é meio tombadinha. Quem já viu aquele globinho, o globo terrestre, você pode ver, ele sempre aparece meio tombadinho, de 23 graus, aproximadamente. Se a Terra fosse exatamente perpendicular ao plano do movimento dela, não teria estações do ano. Seria igual na Terra inteira o ano inteiro. Muito provavelmente não existiria vida na Terra. Olha só, que detalhe é esse? Se não existisse essa inclinação, e se essa inclinação mudar, e ela muda, mudam as estações. E essa inclinação já mudou várias vezes ao longo da história da Terra. Tá? Já mudou várias vezes. Os polos já mudaram de lugar várias vezes. Os polos não são onde eles são hoje. E vão mudar muitas vezes ainda. O último tsunami que teve lá na Ásia, em 2004, né? Foi em 2004? No comecinho aí dos anos 2000, aquele super tsunami que teve lá na Indonésia. Foi tão violento que mexeu no eixo da Terra. Mexeu no eixo da Terra. Não mudou nada nas nossas vidas, mas mudou muita coisa para quem lança foguete para o espaço. Mudou muita coisa nas coordenadas dos aeroportos, teve que refazer tudo. Mudou o continente de lugar. Então, o muita coisa ou pouca coisa é relativo. Na nossa vida não mudou nada, mas para alguns mudou muita coisa esse tsunami. Interferiu demais, né? Então, os eclipses. O homem custou a entender como é que acontece um eclipse. Quando a gente fala eclipse lunar, significa que alguma coisa vai entrar entre a Terra e a Lua vai esconder. Eclipse lunar, a Lua vai ficar na sombra. E aí quem entra, né,
é a Terra. Ela se interpõe entre o Sol e a Lua. Porque a gente enxerga a Lua à noite porque o Sol ilumina a Lua. Por isso que você está enxergando a Lua à noite. É a luz do Sol. A Lua não tem luz. Se eu enxergo a Lua, é porque o Sol está iluminando a Lua. Então, se a Terra entrar no meio do caminho, entre o Sol e a Lua, vai tampar a Lua. A Terra vai fazer sombra na Lua. Aí a gente chama de eclipse lunar. E o eclipse solar? A Lua entra a Terra e o Sol. No meio do caminho entre a Terra e o Sol, a Lua passa no meio. Aí tampa o Sol. Aí a gente fala do eclipse solar. Fez uma sombra no Sol. Pois é, hoje é fácil mostrar isso, explicar, entender. Mas o homem gastou alguns milênios para entender isso aí. Né? Tanto assim que sempre tinha muito misticismo quando tinha eclipse. Muita gente via como o fim do mundo. Um eclipse solar era uma anunciação de que alguma grande tragédia ia acontecer. Onde está aquele sol brilhante lá, de repente, tampa o sol, ele some. Quanto misticismo não foi criado em torno disso? Quantas previsões catastróficas? Tudo por causa de um eclipse. Não vai acontecer nada com o eclipse. Tem eclipse todo dia. Direto tem eclipse. E nem todos a gente vê. Tem uns que a gente vê, outra parte da Terra não vê, tem outro que eles veem e a gente não vê. É assim que funciona, né? Só terminar isso aqui, para não ficar no meio do caminho. Um século depois, então, isso, Tales de Mileto, 600 a.C. Foi esses dias. 600 a.C. foi agora mesmo. Tá? Aí, um século depois, ou seja, 500 a.C., Pitágoras de Samos descobre o movimento diurno da Terra sobre o próprio eixo, seu movimento anual em torno do Sol, e incorpora os planetas e os cometas ao sistema solar. Pitágoras. 500 a.C., ou seja, agora mesmo que ele descobriu isso. Né? Que para nós é uma coisa tão natural. Hiparco de Alexandria, no Egito, em 160 a.C., inventa o astrolábio, calcula e prediz os eclipses, observa as manchas do Sol, determina o ano trópico, a duração das revoluções da Lua. O Hiparco descobriu muita coisa. Muita coisa. Ele conseguia determinar os eclipses. Né? E ele inventou o astrolábio. O astrolábio seria assim o avô dos telescópios. O avô dos telescópios. Tá? Muito rudimentar, mas na época era a tecnologia mais moderna que tinha. Determina o ano trópico. Isso aqui, eu precisava do globo, se eu quisesse explicar isso aqui para vocês. O que é isso, ano trópico? Sem o globo, eu não vou me aventurar a explicar, porque vocês não vão entender. Tá? Não. O globo que eu falo é um globo, não invento. A minha cabeça é um globo também. Tá? Na sala de aula, eu sempre uso a minha cabeça como globo. Não dá certo. Né? Vira mal bagunça a aula, entendeu? Acaba com a aula. Né? Pode servir para mostrar. Então, vamos arrumar um globo que fica melhor, tá? Aí eu explico esse negócio de ano trópico aqui, tá? Embora preciosíssimas para o progresso da ciência, essas descobertas levaram perto de 2000 anos para se popularizar. 2000 anos para se popularizar. Quer dizer, o cara fez uma descoberta 160 a.C.
E precisaram 2000 anos para popularizar, ou seja, acabou de popularizar. Acabou de popularizar. Nós estamos no ano 2026 depois de Cristo. Então foi o quê? Em 1800 e pouco. 1800 e pouco, que popularizou o que o cara descobriu lá antes de Cristo. Então, nesses 2000 anos, quanta gente não foi ridicularizado por defender isso aqui? E esse Hiparco aqui, tudo que ele descobriu é verdade. Pelo menos até hoje é verdade. Daqui para frente eu não sei. Então é isso. Não dispondo senão de raros manuscritos para se propagarem, as ideias novas permaneciam como patrimônio de alguns filósofos. É porque tinha isso também, né? Como que o cara ia divulgar o que ele descobriu? Não tinha comunicação, gente. Hoje, você descobre alguma coisa, joga nessa porcaria desse WhatsApp aí, desculpa a expressão, nessas redes sociais, e o mundo inteiro está sabendo na mesma hora. Seja coisa boa, seja coisa ruim. O mundo inteiro está sabendo na hora. Hoje, 160 a.C. não tinha rede social. O cara escrevia num pergaminho lá e guardava. E sabe quem ficava sabendo da descoberta dele? Nem a mulher dele, só ele. Só ele, não tinha para quem ele conversar. Um cara igual esse Hiparco aqui, ele ia trocar ideia com quem? Ele ia trocar figurinha com quem? Você acha que tinha um monte de Hiparco na época para eles conversar entre eles? Não, era o Hiparco e só o Hiparco. Ele não tinha com quem repartir essas ideias. Não tinha mais uma comunidade de cientistas para eles, eu descobri um negócio aqui, o que vocês acham? Hoje tem. Hoje o cara descobre alguma coisa, ele não está sozinho. Às vezes tem um monte de gente no mundo inteiro estudando a mesma coisa que ele. Mas 160 a.C. não. Era um estudando e o resto era uma cambada de ignorante, desinformado. Então não tinha nem com quem ele conversar. Então o negócio ficava lá, guardado, num papelzinho lá, no pergaminho. Agora que eu saber, ainda ficou mais de 1000 anos. Dentro do mosteiro. Tinha isso também. As massas que ninguém cuidava de esclarecer, não mudou muita coisa, né? Nenhum proveito tiravam das ideias novas e continuavam a nutrir-se das velhas crenças. É o tal caso, né, gente? Eu chamo sempre a ignorância uma treva. A ignorância é uma treva. Eu tenho alunos que até hoje lembram, né? Falam, mas você ainda entra em sala de aula falando aquela frase célebre sua? Eu falei, ainda entro falando a frase célebre até hoje. Quando eu estou inspirado, eu entro na sala e falo, eu sou a luz e eu vim tirar vocês das trevas da ignorância. Aí tem 2 ou 3 que ri porque eles entenderam. O resto nem ri, porque são tão ignorantes que eles não entenderam o que eu falei. Entendeu a dificuldade? Eles não entenderam. É claro, eu não sou essa luz toda não, né? Quem dera eu fosse alguma luz. Eu não sou luz coisa nenhuma. Mas eu falo isso para ver se eu sacudo a turma, se eu ponho eles na mesma sintonia. Né? De geografia. Está explicado. Está explicado. Discutivelmente, professor de geografia, dá aula de geografia. Pois é. O meu filho tem um globinho desse tamanhozinho, assim, certo? Lógico que serve. Eu vou assaltar ele. Pode trazer. Com certeza ele não está usando, né? Pode trazer. Traz o globo, tá? Então vamos parar aqui, né? Já foi até além, ela está quase acabando o nosso horário. Gente, eu tive que continuar, porque mesmo assim, na verdade, esse tópico aqui a gente tinha que ler ele numa tacada só. Mas nós não damos conta. Não, nós não damos conta de ler numa tacada só. Tá? É porque o capítulo inteiro está falando das novas e antigas ideias de mundo, de sistema mundo. Agora só falta 10 minutos, então continua aí. Deixa eu ver o tamanho do 11.
para aqui no 11 mesmo. Mas assim, com paciência, a gente vai vencendo, né? Com paciência a gente vai vencendo. Mas você não tem toda a aula de explicar o livro da caverna, não, né? Não, Não é isso. isso aí não. Isso aí eu nunca me aventurei. Tá? Já que você falou que o pai da... Então é isso. Alguma pergunta? Assim, conseguiram entender alguma coisa? Mas a síntese dessa ideia aqui, desse capítulo da Gênesis, eu percebi assim: o Kardec, juntamente com os espíritos superiores, né, que ditaram o livro para ele quer mostrar a questão da evolução da humanidade. E isso num espaço de tempo muito curtinho. Mesmo que você fale aqui, não, mas 500 antes de Cristo, você fala que é um espaço de tempo curto? Se você pensar no tempo que existe a Terra, no tempo que existe a humanidade, desde da caverna lá, os primeiros representantes nossos da caverna, né? É pouco tempo. É pouco tempo. Né? Então, quer dizer, não é fácil mudar os conceitos. A doutrina espírita, essa codificação do Kardec foi o quê? 1860, por ali. Quantas pessoas lê as obras da doutrina e entende e concorda? Concorda raciocinando. Quantas? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Né? E nós estamos falando do tempo atual, 1860, não estou falando de Kardec antes de Cristo. Então você já imaginou se antes de Cristo veio o advento de Kardec e os espíritos superiores ditam para o Kardec uma obra igual essa Gênesis aqui? Eles picavam o Kardec na hora, mas na hora, não ia sobrar um fio de cabelo do Kardec. Eles não iam nem queimar ele, não, eles iam destruir ele total. Então você vê, escrevendo em pleno século XIX. Em pleno século XIX. Quantas pessoas olham para as obras básicas e falam, não, mas a doutrina de vocês é isso? Vocês acreditam nisso? Reencarnação? Vê espírito, escuta espírito, é isso que vocês acreditam? Então você vê, não é fácil você fazer o racional entrar na cabeça do outro. Não é fácil. Então, muito tempo eu acredito que ainda vai se passar para a doutrina espírita consolidar. Está indo. Está indo. Hoje, por exemplo, eu recebi um vídeo, os professores lá de Harvard falando sobre o poder da oração. E agora sim, está provado aos olhos da ciência que a oração tem poder. Aí eu até comentei com a pessoa que me mandou. Falei, pois é, lá para nós da doutrina espírita, isso aí não tem nem discussão. É claro que a oração tem poder. Não é novidade nenhuma, mas que legal que a ciência chegou até aquilo que a gente acredita. A gente fica até confortável. Mas a ciência né? Pois é. Então você vê, e mesmo assim, quantas pessoas vão ver um vídeo desse e falam, oh, mas quanta baboseira que sai nessa internet, nesse WhatsApp, você vai acreditar nesse negócio de poder de oração? Não tem esse poder todo, não. Pois é, cada um, né? Então não é fácil. Então essas ideias aqui, o que o pessoal pensava de mundo, de céu, de movimento, de planeta, de sol, de estrela, foi uma luta. Então se hoje a gente entende que tem a rotação, que existe dia e noite por causa da rotação, que cada planeta tem uma rotação diferente do outro,
que tem a translação, que é em volta da estrela, no nosso caso a estrela é o Sol, que uma estrela nasce, vive e morre. Toda estrela nasce, vive e morre, ela não é eterna. Então muitas já morreram, outras estão vivendo seus últimos momentos, outras estão nascendo, outras estão em plena vida. O Sol, por exemplo, estima-se que o combustível que ele tem para queimar dure mais 1 bilhão de anos. Então, por mais 1 bilhão de anos, nós temos a estrela, mas depois não tem mais. E aí? Aí o sistema solar, como nós o conhecemos, não vai existir mais. Porque nenhum de nós aqui vive sem Sol. Nenhum de nós. Pode aparecer outro. É pouco provável. É mais fácil a gente ir para onde tem outro. Que até lá, nossas viagens terão evoluído, né? Atualmente, o que a gente chama aí de viagem espacial, umas verdadeiras carroças. Os foguetes são carroças espaciais que nós temos aí hoje. A gente não consegue velocidades, né? A gente não consegue nem viajar na velocidade da luz. Então nós somos umas tartarugas. O mais rápido foguete é uma tartaruga. O dia que a gente conseguir viajar na velocidade da luz, muita coisa vai mudar. Muitos conceitos vão mudar, né? Aí as pessoas vão ter que entender que na velocidade da luz não existe mais o conceito de tempo. Não existe conceito de tempo. Que para 99% de nós entender isso, como assim não existia o tempo? O tempo existe porque as coisas se passam na nossa vida muito lentamente. Muito lentamente. Então a gente precisou criar o conceito de tempo para medir esse lentamente. Mas se eu estou na velocidade da luz, não tem mais necessidade nenhuma, o tempo não existe. Então se eu saio daqui da Terra com 30 anos e viajo à velocidade da luz, para onde quer que eu queira ir, eu vou chegar lá com uns 30 anos. Quem ficou para trás já não existe mais, porque quem ficou aqui na Terra, o tempo vai passar para todos. Então, por exemplo, a estrela mais próxima da gente, nós teríamos que viajar mais ou menos uns 70 anos. Então eu saio daqui, se eu viajar, eu vou ter que viajar na velocidade da luz. Eu não posso viajar na velocidade que eu tenho atual, porque senão eu vou envelhecer 70 anos. Aí eu saio daqui com, vamos supor, com 40, sair novo. Eu vou chegar lá com 110, 110 eu já morri, eu não vou ver 110 anos. Agora, se eu for na velocidade da luz, eu saio daqui com 40 e chego lá com 40. Só que quem ficou aqui me esperando voltar, já morreu. Já passou 70 anos. Quase todo mundo já morreu. Só não morreu os mais novos. Que a hora que eu voltar, não vai adiantar muita coisa, porque eles não vão me conhecer. Quem que é esse que voltou? Da onde que veio esse cara? Você viu aquele filme Interestelar? Sim, é isso. Exatamente, é isso aí. Né? Então, assim, tem muita coisa ainda para a gente entender. A física quântica está aí, ó, começando. É um negócio fabuloso aqui, física quântica. Logo, logo, nós vamos conseguir nos teletransportar. Isso é uma maravilha. É coisa que a gente só vê nos filmes de ficção. Eu desmancho aqui e materializo do outro lado da Terra. Instantaneamente. Você fala, não, aí você viajou, Márcio. Eu viajei mesmo. Vai ser uma viagem. Vai ser uma viagem. A ciência já está conseguindo fazer isso já, com pequenos objetos, com a luz. Eles já estão fazendo a luz sumir de um lugar e aparecer em outro, pelo teletransporte. Então não tem nada espetacular nisso aí, é física quântica. A energia
rotação, né? Essa energia nossa. Energia elétrica? Ah, Porque eu fui lá fazer uma visita na usina de Furnas lá em Jaguara, aí os caras deram essa gente lá lá na sala de máquinas. turbina, né? É, Aí ele estava falando, falou, se vocês puderem observar, você vai perceber que é uma rotação em alta velocidade, se observar, você vê que ela é falha, ela não é contínua. não. E é uma coisa que ninguém percebe, né? É. Eu até então não tinha percebido. Porque a oscilação é muito curta, né? Muito rápida. É muito rápido. Mas tem oscilação. É frequência. Ah? 60 Hz. Pois é. Ou 50. E é feita pelo homem, né? Isso aí não é obra de Deus, é obra do homem. É a inteligência humana com a graça de Deus, né? É isso aí. Então, quantas pessoas sabem como é que funciona uma usina hidrelétrica? Pouquíssimas. Pouquíssimas. O cara usa eletricidade a vida inteira, mas ele não tem a menor ideia de onde veio a eletricidade. Ele talvez fale assim, não, eu sei, vem de uma usina hidrelétrica. Tá, mas como é que funciona a usina hidrelétrica? Ele não sabe. Ele não sabe. Né? Tem muita gente que vai comprar coisa no supermercado, acho que está dentro do supermercado. A maioria que acha que o arroz está ali, Exatamente. está pronto ali, Exatamente. ele sabe como foi, como é feito. Pessoal, então hoje a gente não estudou o médiuns, né? Aí, se vocês quiserem, a semana que vem a gente estuda só o médiuns. Tá? Ou então termina a Gênese. Não falta não é o muita. livro dos médios, né? Não. Só médiuns. Tá? Então a gente tem que ir fazendo desse jeito aí. Mais uma quarta-feira, a gente termina esse tópico aqui, esse capítulo do Gênesis. Aí a gente vê o que faz, né? A gente vai levando aí. Algum aviso? Muito bem, então vamos encerrar. Já são 8h30, passada. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, aos bons espíritos, aos guias, mentores, aos nossos instrutores espirituais e todos os nossos irmãos que se colocam à disposição para nos acompanhar nesse aprendizado, nos intuindo, nos dando a clarividência do raciocínio, para que consigamos gradualmente absorver cada vez mais um pouco de conhecimento e sempre com aquela ideia de fortalecer a nossa caminhada evolutiva, para que tenhamos cada vez mais parâmetros, referências e entender a nossa história através das reencarnações. Entendermos a importância da humildade diante daqueles, principalmente, que não têm o conhecimento necessário. Agradecer o privilégio de ter acessado o conhecimento, porque é um privilégio de poucos, nós sabemos disso. Então, se temos a oportunidade de aprender, como temos aqui nesses encontros de quarta-feira, e se saímos daqui entendendo que seja o mínimo possível, já é motivo para muito agradecimento. Pois a grande maioria não tem a oportunidade, não se despertou ainda para a necessidade de conhecer,
Porque o conhecimento, antes de mais nada, precisa da vontade de conhecer. Não é simplesmente ter um livro, ter alguém que explica. Não. Eu preciso querer conhecer. Eu preciso querer acessar a informação, a educação e o conhecimento. Então, nós temos que nos manter firmes, perseverantes. A gente sabe que o livro da Gênesis é bastante desafiador, mas com a nossa perseverança e a certeza de que estamos no caminho reto, nós venceremos e estaremos acrescentando ao nosso conhecimento muita informação necessária para o nosso progresso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque só em vós brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre, que assim seja.